um grupo, inicialmente o nome Crescendo com Jesus, mas a gente vai mudar isso para um nome mais adulto aí, né? Está meio infantil, meio mais nada como ser criança e crescer e obter maturidade no Senhor Jesus, né? Às 18h30, e é aberto. É como se fosse um discipulado, para a gente estudar a Bíblia junto, para a gente crescer junto, para a gente estudar as doutrinas da palavra do Senhor para a nossa vida, para amadurecimento, para crescimento, para amar o Senhor mais e mais. Esta é a finalidade. É aberto então desde as crianças até os jovens de 100 anos, homens e mulheres. Quem desejar pode se fazer presente, será muito bem-vindo. Pastor, eu não sou membro da igreja, eu posso ir? Liga para o Rafael que se tiver vaga pode vir também. E se encher muito tempo, a gente faz uma sala lá em cima virtual. Não tem problema não, pode vir, tá bom? Muito bem, vamos para o nosso estudo bíblico de hoje. A gente vai dar uma pesquisada aqui, correr um pouquinho aqui em partes da Bíblia. Então, primeiro eu oro ao Senhor para que me dê essa habilidade para a gente fazer isso num tempo que não canse os irmãos. Embora a palavra de Deus não nos canse, mas devido à nossa limitação física, o trabalho do dia, né, nós ficamos cansados. Quero dizer que hoje nós vamos para o segundo estudo no livro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler hoje de 16 a 20. Ezequiel 36, 16 a 20. Assim eu leio: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são esses o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. A minha oração é que o Senhor nos provoque nesta noite, nos provoque de tal maneira que possamos mudar para melhor, crescer, querer não querer pecar, querer fazer a vontade do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o tema as razões por que Deus disciplinou o seu povo. Como introdução, precisamos voltar aqui e relembrar um pouquinho do que nós estudamos na quarta-feira passada, sendo os primeiros 15 versículos do texto em tela. E nesse texto nós temos já uma profecia relacionada à restauração do povo de Israel. Vamos lembrar que aqui é o povo do sul que está cativo em Babilônia, e que Ezequiel é um dos que foi levado para a Babilônia. Nós temos Daniel, nós temos Ezequiel e temos Jeremias, e todos esses três estão ali também em Babilônia, são contemporâneos e passaram por estas aflições. Mas a promessa da restauração de Israel é uma profecia dirigida à terra de Israel. Capítulo 36, 1 diz: tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel. E ele vai dizer depois aos vales, aos rios, ao deserto, à cidade desolada. E qual que é a profecia? Primeiro, haverá plantação com fartura e vocês produzirão muito. A cidade desolada será uma cidade habitada. Eu trarei o meu povo de volta para a sua terra. A promessa da restauração. E esta promessa diz respeito ao repovoamento dessa terra. Mas aqui nós temos um texto que nós acabamos de ler,
que antes de continuar a profecia sobre o que estava para acontecer, o Senhor Deus deixa de dirigir-se à terra de Judá, à terra de Israel, e dirige-se agora diretamente ao profeta. Veja bem, o primeiro versículo que nós lemos diz: tu, ó filho do homem, referindo-se então a Ezequiel, profetiza aos montes. Mas agora no versículo 16, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa... Agora ele começa a conversar com o profeta. É como se estivesse explicando a razão do povo de Israel e do próprio profeta estarem juntos agora em Babilônia e cativos. Ele vai apontar aqui algumas coisas que eu quero destacar com vocês, algumas razões por que ele os havia desterrado, o porquê ele os colocara fora da sua pátria, porque ele os disciplinou. E isto eu preciso estudar com vocês com muita cautela, com muita tranquilidade, e se não conseguirmos chegar ao fim desse texto, não tem problema, continuamos na quarta-feira, mas eu não quero correr dos detalhes. Então eu quero afirmar aqui a primeira razão, é que o povo de Deus havia contaminado a terra de Deus. A terra que o Senhor disse: a terra é minha e dou a vocês. Eles haviam contaminado esta terra, haviam manchado a terra. Vamos lembrar que o povo de Israel foi criado de forma diferente. O povo de Israel não foi simplesmente escolhido dentre, mas ele escolheu um dentre que não tinha nenhuma habilidade religiosa no contexto de Deus como o único Senhor, que era de uma família idólatra, e a partir deste homem chamado Abrão, junto com a sua esposa Sarai, ele faz um povo para si. E a diferenciação deste povo é justamente apontar a todas as nações que existe um só Deus. E que este Deus é o Criador de todo o universo, de tudo que há no mundo, tanto nas águas, debaixo das águas, na terra, ou o que há no céu, tudo é criado por Ele. E Ele é o Rei Supremo, e Ele é o dono de todas as coisas. Para isto, Ele deixou os seus mandamentos em forma de ordenanças, para que este povo vivesse de maneira diferenciada dos demais. E vamos lembrar que Jesus resume os 10 mandamentos em dois. Ele fala sobre a importância. O primeiro é amar a Deus de todo o seu coração, ou seja, sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. E ele trabalha então os 4 primeiros mandamentos no relacionamento do homem para com Deus, sendo Deus então único. Não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra de santificar o dia de sábado. Então esses 4 primeiros mandamentos é diretamente relacionado a Deus. A partir do 5º ao 10º é a ordem social, é o relacionamento horizontal, é do homem para com o homem. E diante disto eu quero mostrar aqui o que aconteceu. Nós temos nos versículos 16 e 17 a seguinte informação. Primeiro, versículo 16, Deus se dirige ao profeta e ele diz no versículo 17: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era
o seu caminho perante mim. Vamos lembrar que, segundo a lei estabelecida para Israel, qualquer uma pessoa que tivesse um fluxo, seja de sangue, por exemplo, era considerada impura, tinha que ser colocado à parte, tinha que passar por uma purificação, no mínimo 7 dias, para ser purificado. O que ele está dizendo aqui é que o povo se tornou, então, execrável. O povo se tornou digno de ser lançado fora. O povo se tornou digno de uma disciplina. E é uma coisa interessante porque ele fala caminho e ações. Mancharam a terra com caminhos e ações. Quando o homem ignora a vontade de Deus para a vida, tudo o que ele faz torna-se errado. E o fim da criação fica manchado com a nódoa do pecado. Uma vez que ele desviou-se do caminho, tudo aquilo que ele faz está fora do caminho. Então, por isso ele diz, caminho e ações. Caminho aponta para a direção. Significa que o povo de Israel deixou de seguir as instruções do Senhor Deus numa direção e tomou uma outra direção, um outro caminho. Consequentemente, todas as suas ações neste caminho desviado agora se tornam ações pecaminosas, corruptas ou corrompidas, adulteradas, maculadas, manchadas da nódoa do pecado. E ele aponta agora para duas coisas muito importantes aqui, quando ele fala no versículo 18. Ele vai dizer, derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Duas coisas importantes aqui que é apontado como a causa. O que maculou o caminho? O que maculou a terra? O caminho e as ações. Que caminho, que direção e que ações são essas? Primeiro, a questão da injustiça social, a prática do assassinato, derramamento de sangue, pecado contra o próximo. Mandamentos 5º ao 10º. Mandamentos 5º ao 10º. Segundo, ele vai dizer a respeito da contaminação da terra com os ídolos que o próprio povo de Israel assumiu, tomou para si. Então agora é uma injustiça social horizontal, mas também há uma impiedade, que é o relacionamento vertical, a prática da idolatria. Contaminaram-se com os ídolos, pecado contra Deus, os primeiros 4 mandamentos. Eu quero inverter aqui e falar primeiro sobre a impiedade, sobre a questão da idolatria, depois falamos sobre a questão do assassinato. Vamos então para alguns textos, eu não vou pegar todos os textos aqui, vamos para Marcos capítulo 12, 29 a 31. Eu selecionei esse texto aqui porque nós temos ele em Mateus 22, 37 e 38 e temos também Lucas 10, 27, mas eu quero frisar aqui o Marcos, porque no 29 Marcos registra Jesus respondendo sobre a questão do mandamento a um escriba, e ele diz que o principal é: ouve, ó Senhor, o Senhor nosso Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que
estes. Eu quero frisar aqui com você que Deus odeia a idolatria. Deus, Ele não aceita ser colocado em comparação com o outro. E o que é idolatria? Quando nós pensamos e falamos em idolatria, normalmente nós criamos uma imagem de escultura, seja relacionada aos apóstolos, a homens que foram santos na história, ou seja, aquela ação de um ídolo criado fora da questão relacionada ao cristianismo. Mas eu preciso entender com vocês que idolatria não é só isso, é muito mais que isto. Idolatria é tudo aquilo que fica entre nós e o nosso Deus. Tudo aquilo que fica entre nós e o nosso Deus. E Deus odeia tanto a idolatria que Ele proibiu o casamento misto. E a questão da proibição do casamento misto não é porque Israel era uma nação cujos homens ou mulheres eram mais bonitos, mais fervorosos, mas a grande questão era justamente que, como Deus criou o homem para a liderança e criou a mulher para liderar a sua casa, Deus deu à mulher a influência, e a influência da mulher adulterada, com a sua fé adulterada, com seu coração adulterado, penderia para o mal, assim como o coração da mulher cristã, piedosa, vai ser usada, a sua facilidade de influência será usada para a glória de Deus. Mas no caso aqui, as pessoas não estavam de acordo ou não tinham o Senhor. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 17:17 e vamos percorrer então alguns textos aqui. Deuteronômio 17:17 diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Se você olhar Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, 15 a 17, você lerá: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundido. Não crie um Deus. Então a questão do casamento, da proibição do casamento, era justamente o perigo de que os homens, casando-se com mulheres não cristãs, mulheres não de Israel, não israelitas, fossem influenciados por essas mulheres e cometessem o pecado da idolatria. Vamos provar isto? 1 Reis, capítulo 11, (1 a 8). 1 Reis 11, 1 a 8. Olha só, por desobediência, o que aconteceu. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão também mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe
perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Camus, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Não adianta bater no peito e dizer, não, eu posso fletar com o pecado que eu não caio. Salomão é considerado o homem mais sábio, o rei mais sábio existente da história. Mas ele foi influenciado e ele então caiu na idolatria. E ele veio a praticar a idolatria. E qual foi a consequência disso? A consequência disso é que Aías profetiza o tirar do domínio do trono de Davi o reino de Israel. Não tirou todo, porque havia a promessa do Salvador, mas tirou 10 tribos. Aías rasgou a capa em 12 pedaços, deixou 2 com ele. Agora você vai perder. Você vai perder. E isto aconteceu por causa da idolatria. Deus abomina a idolatria. Quer ver mais? O Senhor, diante da idolatria, Ele entrega ao homem a sua perversão. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Mas quando ele chega lá no versículo, vamos conferir aqui, para não citar errado, Romanos capítulo 1, ele vai dizer... Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem e homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O grande problema do ser humano central e que atrai todos os outros pecados na sua vida foi justamente a idolatria. E olha só o que ele diz aqui, porque quando ele fala aqui no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Em Isaías 44, 12 a 17, o profeta fala que é inaceitável, é incrível. Porque eles vão lá, plantam uma árvore, eles regam a árvore, eles dominam a árvore cresce, eles cortam a árvore, tiram um pedaço, separa, do restante, então, eles fazem um fogo, fazem comida, comem, do restante da árvore, eles criam um Deus e se curvam diante do Deus. É loucura. Isso é idolatria. É idolatria. E o que faz o Senhor diante de tal ação? Lembra que nós estamos em Ezequiel e está dizendo que eles foram lançados fora diante disso. É Deus ministrando a sua justiça, porque em Deuteronômio 29, versículos 25 a 28, você encontra o seguinte: então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra que hoje se vê. A idolatria faz com que Deus jogue
e ministre a sua ira sobre o povo, de tal maneira que o povo agora não tem mais como fazer. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte: como disse no início, idolatria não é só você fazer uma imagem de escultura. Idolatria pode ser a sua denominação. Idolatria pode ser a sua família. Quantas pessoas não tomam uma decisão porque ainda não querem magoar o pai ou a mãe que os criaram num ritmo, e agora então eles têm a mente aberta, mas o carinho pela mãe, pelo pai, pela família, fala mais alto do que a consciência que se tem de se portar de forma diferente diante do Senhor. Quantas pessoas hoje são idólatras de ideologias? E tem ídolos, você está cheio na internet de deixa eu ver se eu me lembro qual é o termo que eles usam aqui, mas não seriam seguidores, são como aqueles que comem o que o outro fala sem questionar. Não são só os seguidores, é mais que isso, são os admiradores do pastor fulano de tal, os admiradores do fulano de tal, os admiradores do fulano de tal, e isso chega a ponto de ser a idolatria, sendo que se o pastor falou, está falado, ninguém questiona. E se ele vier a uma distância, eu largo tudo do meu grupo e vou para lá, porque eu quero estar lá onde ele está. Mas não é só um líder religioso, tem até um perigo que nós temos nos próprios atos da adoração. Porque às vezes o momento em que nós estamos na adoração, ele nos envolve tanto emocionalmente, que aquele momento ali se torna superior, melhor do que o próprio adorado. E quer uma dica sobre isso? É quando nós cantamos músicas que nos satisfazem e mexem com a nossa emoção, mas quando tem uma música que não nos chama o ritmo, não nos chama atenção, mesmo que a letra adore o mesmo Senhor, nós não cantamos com a mesma emoção. Porque a emoção que nós usamos não está na letra ou naquele que nós adoramos. Está no ritmo ou nas palavras, dos jargões do meio chamado evangélico. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Hoje nós temos uma idolatria evangélica. Pessoas que se relacionam com Deus, falam e exaltam a Deus como santo e que vivem conscientemente na prática do pecado. E ainda chegam a dizer o seguinte: eu não estou bem com a igreja, mas com Deus eu estou. Está em adultério, está em outro tipo de pecado, está desanimado, não lê Bíblia, não quer orar, não quer cantar, não quer estar no meio, mas eu estou bem com Deus. Casou-se, enjoou da esposa, largou a esposa, casou-se com outra e estou bem com Deus. É impossível. Então essa religiosidade de ser evangélico torna-se na nossa vida um ídolo. Nós colocamos o parâmetro religioso aqui sem observar que Deus, Ele está acima imensuravelmente da nossa religião, da nossa religiosidade denominacional, por exemplo. Temos que ter cuidado para que não sejamos, não idolatremos o culto em si, em que aqui nos portamos como santos homens, santas mulheres, e quando saímos ali da nossa boca, que saiu aqui a adoração ao Senhor, ali saiam palavras torpes, piadinhas imorais.
E nós somos favorecidos a isso pela nossa natureza que sempre guerreia. Então precisamos ter cuidado, porque o Senhor odeia. Voltando então lá para a gente fechar o Romanos, quando chega no versículo 24, ele diz: por causa da idolatria entregou Deus o homem à sua própria paixão. Por causa da idolatria, versículo 26, entregou o homem à sua mente depravada. Por causa da idolatria, versículo 28, entregou Deus a sua vontade de sem limites, de fazer todas as coisas, quebrar. Esse movimento que você vê hoje de falta de respeito à lei, seja no trânsito, seja em casa, seja em outro local, vizinho que não está nem aí para você e que de madrugada, ou tarde da noite, ou de madrugada, ou 5 horas da manhã, liga o som e canta junto, e grita junto, e não está nem aí para você. Quando você está dirigindo e você não é capaz de respeitar a lei de trânsito, nós temos visto muito disso aqui. Nós temos visto pessoas que não respeitam o casamento do outro, da outra. Isso tudo não é a ira de Deus. Não é por causa disso, melhor dizendo, que vem a ira de Deus. Isto é a ira de Deus. A ira de Deus vem por causa da idolatria, e esta ira de Deus é entregar o homem à sua própria perversão. Deus abomina a idolatria. É por isso que nós precisamos orar: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas da justiça. Porque todos nós estamos propícios a isso. Precisamos ter cuidado. Mas também ele fala sobre a injustiça. Veja bem, ele vai falar: a terra foi contaminada pela idolatria, mas também a terra foi contaminada pelo sangue derramado, assassinato, amor ao próximo como a ti mesmo, que é a segunda parte de Marcos 12. Deus proibiu o assassinato. Mandamento de número 6: não matarás. Por que Deus proibiu matar? É porque Ele ama o que Ele criou? Não, não é só por isso não. Isso é muito pequeno perto da essência da proibição. Abra comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Assim está escrito: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ele está dizendo o seguinte: pena de morte. É ou não é? Pena de morte. Se matou um homem, um outro homem terá direito de lhe matar. Pena de morte. Está aqui bem claro para todo mundo ver. Vou repetir: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso. O que eu quero chamar a atenção é que a pena de morte surgiu por causa da segunda parte do versículo, porque aí você tem uma conjunção conclusiva aí. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Qual que é o problema do assassinato? É que quando alguém fere e mata o outro, ele está ferindo a própria imagem e semelhança de Deus. Está difícil? Tá não, né? Mas vou repetir. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, quando alguém mata alguém, ele está agredindo alguém em quem Deus colocou a sua própria imagem. Ferir, matar um homem é ferir alguém feito segundo a imagem de Deus. É
tocar naquele que tem a imagem de Deus. Mas também nós temos outro texto que eu quero frisar aqui, Mateus 5. Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48, nós lemos: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quero destacar duas coisas aqui. Versículo 45. Quando eu, então, ao invés de matar, eu amo, eu estou me tornando filho de Deus. Então, esta é a razão para que eu não possa odiar e agredir o meu próximo, ainda que ele mereça. Porque quando eu amo o meu próximo, eu sou reconhecido filho de Deus. E ele vai dizer, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E olha só o que ele diz no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o meu relacionamento com o próximo, primeiro, eu não posso causar ou ofender o meu próximo, porque ele é a imagem de Deus. Segundo, quando eu amo o meu próximo, merecendo ele ou não, eu me apresento na sociedade, sou reconhecido como filho do Pai Celeste. E como filho do Pai Celeste, eu preciso imitá-lo. E ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, vir chuva sobre justos e injustos. Mas o que é matar? O que é lançar? Mas eu odeio o meu irmão, mas eu não tenho coragem de fazer nada contra ele, não. 1 de João, vamos lá. Hoje nós estamos para dar uma volta aqui de quase Gênesis a Apocalipse. 1 de João, capítulo 4, 16 a 21. Prestem muita atenção. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos deste mundo. Neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, este que diz isto é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E neste mesmo texto ele vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. É impossível
É impossível, assim como é impossível dizer que sou regenerado e viver na prática de um adultério, ou de falcatruas, ou de mentiradas, ou de maledicências, e amar aquilo e viver na prática constante daquilo é impossível, também é impossível dizer que amo a Deus se eu tenho rancor de um irmão. E é isso que causou a ira de Deus sobre aquela nação. E isso ocasionou a descida deste povo, o Judá ser tomado por Nabucodonosor, ser levado cativo. Irmãos e irmãs, será que muitas coisas da nossa vida não estão fluindo? Não é porque tem alguma coisa em nós que precisa ser mudado? Talvez no relacionamento para com Deus, alguma coisa que está impedindo. Vamos lembrar daquele jovem chamado jovem rico, identificado como jovem rico. Não, eu sou religioso, eu vou na igreja todo domingo, eu canto no Ministério do Louvor, eu sou instrumentista, eu sou professor de escola dominical, eu sou pregador, eu estou já fazendo seminário, eu oro de manhã, à tarde e à noite. Eu já cumpro tudo. Eu dou uma cesta básica para o meu irmão que precisa. Aí Jesus fala assim, então tá bom, só te falta uma coisinha. Você tem muito dinheiro, vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres, então terás um tesouro no céu. Ah não, aí não. E sabe o que eu acho mais interessante nisso? Nos defensores do amor, daquele amor que não de um amor falso que Jesus tem. Não, Jesus ama os pecadores, mas ele quer transformá-los, né? Porque aquele jovem, quando ele volta, ele não volta para ali e diz assim, não, então faz o seguinte, vem cá rapaz, vai não rapaz, você é tão importante no meu reino, você faz tanta falta na minha igreja. Jesus fala isso? Bom, não tem isso registrado. Vai dizer que aquele jovem saiu de cara feia e foi embora. E Jesus não negociou com ele. Porque Deus não relaciona com idólatras. E também, Deus, Ele odeia quando nós somos hipócritas. Falamos que amamos a Deus e nós odiamos o nosso irmão. A quebra dos mandamentos provoca a ira de Deus. Se você olhar aí no texto lido, o início do versículo 18 de Ezequiel 36, derramarei, pois, o meu furor sobre eles. Derramarei meu furor sobre eles. Deus não escondeu a sua justiça. Antes, pelo contrário, ministrou juízo sobre o povo. E eu quero só destacar aqui rapidamente para a gente encerrar. O Senhor, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O Senhor, Ele nunca se relacionará, como disse o nosso irmão Gustavo aqui, com uma pessoa e a tolerará e a levará para o céu, ainda que ela não se arrependa. O arrependimento faz parte da eleição. É claro, a salvação é tão somente pela graça. Não existe mérito em ninguém, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Mas uma vez que eu sou salvo, a primeira coisa que acontece no meu coração é o arrependimento. Porque o Senhor, Ele não dá um jeitinho. Algumas pessoas são profanas ao dizer que Deus é brasileiro, como se Deus estivesse dando um jeitinho para algumas coisas. Não, Deus não dá um jeitinho para algumas coisas. Deus tem um propósito para ser cumprido. E tudo que Deus faz, Ele ministra a sua justiça. Tudo
que ele faz é segundo a sua justiça. Olha só o versículo 19: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Deus não foi injusto, não julgou com força excessiva e nem apoiou em momentos com injustiça. Ele ministrou toda a sua justiça. Até mesmo sob disciplina, e por causa dele, o povo ainda assim provocou a ira do Senhor. E isto foi muito grave. Versículo 20, você tem: em chegando às nações para onde foram, profanaram meu nome, o meu santo nome. Isso aqui, irmãos, é muito sério, porque quando eles chegaram ali, as pessoas começaram então a zombar de Deus. Mas esse não é o povo de Deus? Esse não é o povo que estava lá, que foi tirado do Egito sob mão poderosa de Deus? Deus não deu conta nele, não? Começaram a zombar de Deus. E o que causou o zombar de Deus foi a disciplina que Deus deu por causa deste ato pecaminoso, ou atos pecaminosos, ou o coração corrompido desses homens, do povo. Então você tem agora o povo provocando alguém zombar de Deus. E isto é muito grave. Muito grave. É um grande perigo ser instrumento de profanação do santo nome do Senhor por homens ou nações pagãs. Quando um dia publicamos a nossa fé em Deus e depois nos afastamos dele com práticas pecaminosas proibidas por ele, tornamos-nos instrumentos de profanação do nome de Deus. Mas você não pregava lá na frente? Você não cantava? Você não dizia que esse Deus é maravilhoso? E agora você está na prática do pecado que ele comete? Que Deus é este? E isto é extremamente grave. Em Mateus 6:9, o Senhor, ensinando a oração, ele diz: santificado seja o teu nome. Em Êxodo, nós temos o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Em Hebreus 10:31, o autor diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não podemos brincar com Deus. E o povo brincou com Deus. Parto agora apenas para algumas aplicações, apenas lidas aqui para o nosso coração. Primeira, quando declaramos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, estamos afirmando que as nossas decisões serão tomadas incondicionalmente, em submissão às suas ordenanças. Qualquer direção contrária à vontade do Senhor é pecado e mancha. Agora não mais a terra, mas mancha o templo da habitação do Espírito Santo. Segundo, idolatria é tudo o que colocamos entre nós e Deus. Pode ser imagens de esculturas, pode ser bens materiais, pode ser familiares, ou mesmo ideologias extremistas defendidas por líderes religiosos. Um pastor pode ser feito o seu ídolo. E Deus odeia qualquer idolatria. Terceiro, justiça social, injustiça, melhor dizendo, injustiça social não é o que o governo deixa de fazer ou faz pelos pobres. E isso também pode ser. Mas nós não podemos gritar e querer que o governo pegue e trate dos pobres, enquanto eu, como servo de Deus, não sou capaz de meter a mão no meu bolso para abençoar aquele que está do meu lado necessitando de alguma coisa. Querer fazer com o dinheiro dos outros é muito fácil.
mas isso não significa justiça social. O cuidado para com o irmão, ele deve partir primeiro do meu coração e, consequentemente, influenciar para que outros também estejam juntos. E descuidar do próximo, principalmente sendo ele o irmão da fé, acende a ira de Deus. Quarto e último, cuidado com o santo nome de Deus. Não brinque com a sua pública profissão de fé. Você faz promessas solenes, não são feitas ao pastor da igreja, aos presbíteros da igreja, aos irmãos da igreja. Você faz publicamente promessas ao Senhor. Cuidado com o nome de Deus. As coisas de Deus não são para serem tratadas com gracejos. Inclusive, cuidado quando você fala e se refere ao nome de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo, se a motivação que você está usando não for real e verdadeira, você está tomando o nome de Deus em vão. Não brinque com o nome do Senhor, é um nome santo e Ele requer santidade do seu nome nos seus filhos. Quando os 2 filhos do sacerdote Arão entraram para oferecer fogo estranho, e o Senhor então mandou Moisés dizer para Arão: requererei a minha santidade daquele que se aproxima de mim. Irmãos, a intimidade que nós temos com Deus não nos dá o direito de rebaixá-lo aos nossos caprichos. Então, zele pelo nome de Deus no seu comportamento, na sua vida, para que tudo aquilo que você falar, que você fazer, que você andar, em qual direção, o local que você estiver, ninguém ache motivo para falar mal do seu Deus. Porque o dia que alguém falar mal de Deus por causa de uma ação nossa, nós estamos sendo instrumentos de profanação do nome do Senhor. Não brinquem com isso, não brinquemos com isso. Porque, como disse, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Perceberam bem como nós estamos tão próximos deste povo e o que o levou a ser preso em Babilônia? Será que nós não temos muitas coisas para agradecer a Deus e clamar e cair de boca no pó para agradecer as misericórdias, porque talvez as nossas ações são ações que, feitas naquele tempo, ocasionaram esta escravidão? Diante disso, meus amados irmãos, curvemo-nos diante do Senhor, confessemos os nossos pecados e celebremos a santidade desse nome para a glória dele mesmo. Amém. Coloquemo-nos em pé.